Destaque, vamos falar da sucessão no comando da Petrobras. A escolhida pelo presidente Lula foi a engenheira Magda Chambriard. Terá que passar por algumas etapas até efetivamente assumir esse cargo. Quem tem os detalhes da notícia é o André Anelli. Por enquanto, a presidência da Petrobras é ocupada interinamente por Clarice Coppetti. Ela é integrante da diretoria executiva da estatal desde 2023, ocupando a cadeira de diretora de assuntos corporativos, responsável por áreas como recursos humanos, segurança, meio ambiente e saúde, além de tecnologia da informação. Clarice responde pela presidência da Petrobras até a chegada da escolhida pelo presidente Lula, que foi a ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo e ex-funcionária da própria Petrobras, Magda Chambriard. A efetivação dela no cargo de presidente da Petrobras ainda depende de uma série de trâmites burocráticos, como, por exemplo, algumas análises para potenciais conflitos de interesse e o preparo em si para assumir o comando da maior estatal do país. A expectativa é que Magda Chambriard ocupe oficialmente a presidência da Petrobras até o mês que vem. Mesmo diante dessas formalidades, a futura presidente da Petrobras já foi recebida pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, na sede da pasta na última quarta-feira. O ministro pediu o empenho da próxima presidente da petroleira para cumprir o Plano Estratégico 2024-2028, que prevê investimentos de 17 bilhões de dólares em refinarias e 7 bilhões de dólares em gás natural. Um dia antes, Magda Chambriard já havia se reunido com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto e, na ocasião, foi feito o mesmo pedido de celeridade nos investimentos. De Brasília, André Anelli. Futuro da Petrobras em destaque nesse comentário de Nelson Kobayashi. Koba, o que é possível destacar em relação a essa nova administração da Petrobras? Quais devem ser as mudanças importantes, substanciais na administração de Magda Chambriard? Ela deve atender aos desejos e anseios do governo federal? Isso passaria necessariamente pelo quê? Pois é, essa é a questão, né? Será que ela deve seguir os anseios do governo federal? Será que a Petrobras deve ser impactada por pretensões políticas do governo? Essa é a grande questão. E a Petrobras, ela tem essa função híbrida, né? Que ela pode tanto servir como uma empresa para gerar lucro, até porque qualquer empresa visa o lucro para a distribuição desses dividendos a seus acionistas, quanto pode ser interpretada como uma empresa social, estratégica em relação à manutenção do valor monetário e ao preço do combustível e à redução de inflação, enfim. E aí, qual é a missão? Será que vai ser dada à Magda? Porque ela pode tanto seguir um caminho quanto o outro. No meio do caminho aí, ela vai ter que tomar algumas decisões que vão naturalmente desagradar a quem pensa de uma maneira ou de outra. Aliás, foi a partir disso que nasceu a crise envolvendo o Jean Paul Prats, ex-presidente, né? A gente se lembra daquele fato em que o Conselho de Administração votou pela não distribuição dos dividendos e isso fez com que a empresa perdesse 50 bilhões de reais em um só dia, valor de mercado. Ou seja, naquele momento a decisão foi por servir a Petrobras como um ente social estratégico para a manutenção do valor monetário e não como uma empresa a dar lucro. Agora vamos ver qual vai ser a missão dada à Magda. Fato é, ela chega sem o desgaste que já acompanhava o Jean Paul Prats, então é uma maneira de recomeçar, é uma maneira de partir do zero, não que ela saia do zero nessa matéria, ela já tem uma experiência na Agência Nacional do Petróleo. Vamos acompanhar qual será a Petrobras da Magda, aquela ente social ou aquela empresa para dar lucro. Mas só para ilustrar para a nossa audiência, quando você fala qual seria o objetivo, é preciso determinar exatamente qual é a função da Petrobras em relação ao mercado. Se atende à demanda e aos anseios de seus acionistas ou de seu principal acionista, governo federal. Pensando que Magda Chambriard atenda aos desejos e anseios de seu principal acionista, governo federal, quais podem ser os impactos para a companhia olhando para o mercado, pensando no papel que é negociado na Bolsa de Valores? Você deu um exemplo importante de uma ação que foi tomada para atender um desejo ou um pedido do governo e houve uma queda abrupta no valor de mercado da companhia. Se a gente olhar no retrovisor,
a Petrobras perdeu muito valor de mercado há 10 anos, por exemplo, por conta daqueles casos de corrupção. Você acha que a gente passaria por um novo período como esse? É exagero falar nisso, mas é preciso acender o sinal de alerta, né? Cada vez que a Petrobras perde o seu valor de mercado, como foi nesse dia em que perdeu 50 bilhões, ela perde valor de mercado não automaticamente, não é um algoritmo que faz isso. É justamente a ação dos acionistas que deixam de acreditar na empresa como uma empresa para dar lucro, que colocam suas ações à venda, e muita gente colocando à venda ao mesmo tempo diminui o valor de cada ação e, por consequência, do mercado, né? Aquela coisa de muita oferta para pouca demanda. Ou seja, quando os acionistas enxergam na empresa uma chance desta empresa se tornar aquela de 10 anos atrás, aquela que atendia aos interesses políticos e que foi, inclusive, um objeto de corrupção conhecido por todos, aí há esse descrédito, muita gente deixando as suas ações no mercado livre e queda de valor de mercado. Esse é o caminho para se chegar nessa conclusão. E aí, agora, eu acredito que vai ser um período de teste, esses primeiros dias, imagino, para saber como serão as decisões da nova presidente. Se ela vai inclinar para este alvo, para esse caminho, para esse norte, ou se não, e aí a credibilidade vai sendo medida dia após dia de acordo com os valores na Bolsa, né? Os valores das suas ações. Vamos nos lembrar, a Magda era a presidente da ANP, Agência Nacional de Petróleo, exatamente naquele período em que a Petrobras perdia o seu valor há 10 anos atrás. Muito bem lembrado, Nelson Kobayashi, que volta daqui.